Evangelho de João, no Evangelho de João, 7 vezes, dizendo eu sou, mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus que cuida das nossas vidas, o Deus que está com a história nas suas mãos, o Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Jesus ele se apresenta como Rei, Ele é o Rei da Glória. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, Jesus ele se apresenta como servo. Eu vim para servir, não para ser servido. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, Jesus se apresenta como o grande filho do homem, o filho do homem, o Deus encarnado, aquele que se fez homem, para habitar no nosso meio, para nos substituir. Então ele se apresenta como o filho do homem. Só que no Evangelho de João, a apresentação é completamente diferente. Ele se apresenta como o grande eu sou, mostrando que ele é Deus de Deus. Logo no início do capítulo 1 de João, quando ele diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus, ou o verbo é Deus. Ele é o verbo eterno de Deus, ele é a palavra eterna de Deus, ele é Deus de Deus, co-igual, co-eterno, o Deus autoexistente, o Deus todo-poderoso. E tem uma passagem rica demais, que é uma dessas passagens onde Jesus diz eu sou, e eu convido a você para abrir sua Bíblia. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, João 6, do 22 ao 40, João 6, do 22 ao 40, João 6, do 22 ao 40, e essa palavra com certeza, que palavra, vai fazer sim, guarita nos nossos corações. João 6, do 22 ao 40, como de costume da igreja, eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. Jesus aqui se apresenta como o grande eu sou, como o pão da vida, como o nosso alimento físico, mas principalmente o nosso alimento espiritual. Olha o que é que ele diz. Os irmãos leiam os versos ímpares, que eu vou ler os versos pares. João, capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 20, até o versículo 40, tá certo? Até o versículo 40. A palavra de Deus nos diz assim, João, repetindo, João capítulo 6, do versículo 22 ao 40. Vou ler os pares e que a amada igreja leem os ímpares. A gente vai ver essa narrativa. Que texto, belíssimo texto. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então eles perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E eles disseram: que sinal o Senhor fará, para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão é meu Pai. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão.
Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós vamos ler até aqui o 40, tá? Porque o discurso continua, vai até o 71, mas no 40 ele nos diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Amém? Curvemos nossas cabeças novamente, vamos orar por iluminação e compreensão. Te agradecemos, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nesse momento, ó Deus, te pedimos iluminação do céu, do alto, ó Deus, para compreender a Tua palavra. Palavra revelada, palavra inspirada, mas nós precisamos da Tua iluminação, ó Pai. Nos ilumina, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus. No versículo 35 ele diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Jesus, ele repete essa frase eu sou 7 vezes. Nesse evangelho aqui. 7 vezes. Para mostrar que ele é Deus de Deus. 7 vezes. Eu sou. E Jesus também escolhe nesse evangelho 7 milagres, que Jesus não fala que é milagres, Jesus vai dizer que são sinais. Por que sinais, pastor? Porque sinais aponta para algo maior. Quando você vai entrando na cidade de Araripina aqui, quando você chega ali em Moraes, vai ter Araripina a tantos quilômetros, apontando que nós não chegamos ainda. Então os sinais apontavam para Jesus. Os sinais mostram que Jesus é Deus. Por isso que os sinais não salvam. Pode fazer chuva de fogo cair do céu, que as pessoas não vão crer. O que salva é aquele que fez todos os sinais. O que salva é Jesus, aquele que é o pão da vida, aquele que é o pão eterno. Ele é o que salva. Somente ele salva. E Jesus repete justamente o que Deus disse para Abraão lá em Êxodo. Lá em Êxodo 3, quando ele aparece numa teofania, na sarça ardente, para Moisés, Deus olha para Moisés e diz: eu sou o que sou. Quando ele diz: o que é que eu vou dizer para Faraó? E Jesus: diga a ele que eu sou o que sou. E Jesus vai dizer aqui: eu sou 7 vezes. E Jesus também escolhe 7 sinais, maravilhas, que foram o quê? Milagres que Jesus fez. O primeiro sinal de Jesus foi quando ele transforma a água em vinho. Então ninguém consegue manipular os objetos como Deus manipula. Ninguém consegue transformar a água em vinho, somente Jesus. Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus cura um filho de um oficial a 38 quilômetros de distância, com o poder da sua palavra, para manifestar que ele é Deus. Cura um paralítico, 38 anos, que estava lá no tanque de Betesda. Ele multiplica os pães, ele caminha sobre os mares, ele cura um cego de nascença. Somente Deus tem poder para criar o globo ocular ali e colocar um cego de nascença. Então os sinais eram para manifestar a glória de Deus. E ele ressuscita Lázaro. Só Deus tem poder e autoridade para ressuscitar mortos. Então ele é Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. E Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quando ele deixa a grande comissão, ele vai dizer isso: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus é o pão da vida, aquele que nos dá vida, não só sustenta a nossa vida física, mas sustenta a nossa vida eterna. E Jesus faz esse discurso, um discurso poderoso. Jesus é especialista em fazer discursos.
Nós temos um discurso muito conhecido, que é o Sermão da Montanha. Eu não sei quanto tempo levou para Jesus fazer todo esse discurso. E aqui é Jesus discursando mais uma vez. 71 versículos. Geralmente os autores é só um discurso, mas todos os autores dividem em 3 partes esse discurso. E nós vamos ver a primeira parte aqui. E é interessante que quando Jesus termina o seu discurso, lá no final, ele vai trazer 2 reações do seu público. 2 reações, uma negativa, claro, que o Evangelho sempre traz isso. O Evangelho sempre traz 2 reações das pessoas. Uma negativa, quando eles não aceitam Jesus, e outra positiva. Então, muitos daqueles que ouviram o discurso do pão do céu, do pão da vida, muitos deles abandonaram Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que esses homens que ouviram esse discurso poderoso, ficaram escandalizados. Escandalizados. E é interessante que praticamente todos os discípulos de Jesus abandonaram Jesus. Mas nós temos sempre a notícia boa, a notícia positiva, que foi quando Jesus olha para os 12 e diz: vocês também vão me abandonar? Aonde Pedro diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então o Evangelho ele traz 2 reações quando a palavra de Deus é pregada, uma positiva e uma negativa. A positiva, quando as pessoas dizem, como disse Pedro: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? E a negativa é quando as pessoas negam esse Cristo, o Filho de Deus, essa multidão que se alimentou do pão. E a palavra de Deus, isso aqui é um discurso poderoso, que está nos 2 evangelhos, e mais aqui em João. Jesus vai, olha aquela multidão, que estavam passando fome nessa cidade, mais de 5.000 pessoas acompanhavam Jesus, e Jesus manda os seus discípulos alimentar aquela multidão. Só que aquela multidão, como era que ia ser alimentada? E André disse: nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, e Jesus se compadece daquela multidão, porque Jesus vai dizer lá nos evangelhos, que quando Jesus olha para aquela multidão, ela era uma multidão que estava como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, e Jesus ele sempre se compadece dos seus filhos. O que é que esse texto vai ensinar? As maravilhas de Deus. Jesus ele ensina, cura e alimenta mais de 5.000 pessoas, e o texto vai dizer que sobraram vários e vários cestos de pães, vários e vários cestos de pães. Mas a intenção daquela multidão, qual era a intenção delas? Aquela multidão que seguia Jesus, eles tinham uma motivação errada em seguir Jesus, porque o texto vai nos falar no verso 14 e 15, como o contexto aqui, que aquela multidão queria tomar Jesus e proclamar Jesus como rei, colocar Jesus contra o Império Romano, e não era tempo ainda, porque Jesus disse: o meu reino não é aqui da terra, o meu reino é espiritual. E ele disse para Pilatos: você só tem autoridade porque o meu Pai te dá. Então não era ainda o momento de Jesus se manifestar. E aquela multidão queria o quê? Fazer Jesus como rei. Mas a pergunta que fica é: quem não quer um rei desse? Se os súditos estivessem doentes do reino, ele curava. Se os súditos morressem, ele ressuscitava. Se os súditos passassem fome, ele alimentava. Quem não queria um rei desse? E Jesus ele apresenta como solução para as nossas vidas. Ele cura, ele alimenta e ele ressuscita. Mas a pergunta que fica é: qual a motivação que aquela multidão estava atrás de Jesus? A gente vai ver no contexto aqui que Jesus coloca aqueles irmãos no barco, está do verso 16 ao 18, a gente não vai ler. Jesus coloca aqueles discípulos dele no barco, e o barco segue, e Jesus sobe no monte para orar. Jesus tinha acabado de receber uma triste notícia, que João Batista tinha falecido, que João Batista tinha sido degolado por Herodes Antipas, amando de Herodias. E Jesus sobe no monte e continua orando. E o texto aqui, no contexto, vai nos dizer que aquele barco já estava a 5 quilômetros de distância. Isso é a mesma cena, 5 quilômetros de distância. E o mar estava revolto, o mar valente, o mar revolto, o mar agitado. Essa é a cena. E Jesus ele caminha sobre as águas e vai de encontro aos seus discípulos.
E Pedro, sempre Pedro, ousado como é, pensou, e os discípulos também ao mesmo tempo, pensou que era um fantasma. E Jesus dá uma palavra de conforto àqueles discípulos e diz: não temas, não tenha medo, sou eu, ou eu sou. Outra palavra dizendo que ele é eu sou. E o que é que acontece? Pedro, mais uma vez, diz: se é o Senhor mesmo, deixe que eu vá até ti. E Jesus diz: venha, caminhe, venha. Jesus caminhando sobre as águas. E ele ouve a voz de Jesus e Jesus diz: venha. E ele avista Jesus. E Pedro começa a andar sobre as águas. Só que ele começa a olhar para as dificuldades, para as tempestades da vida, como muitos começam a olhar. Aí o que é que acontece com Pedro? Pedro afunda. Quando Pedro afunda, Jesus, mais uma vez, como nosso Salvador e Senhor, vai lá e resgata Pedro, coloca Pedro no barco e chega ao seu destino. Ele chega do outro lado da margem. Mas aquela multidão continua procurando Jesus. Aquela multidão estava ávida por Jesus. Aquela multidão que viu, testemunhou a multiplicação dos pães. Ela viu o milagre. Ela não só viu, como ela participou do milagre. Ela testemunhou o milagre, a multidão, e se alimentou do milagre. Mas só que agora eles estavam, uma multidão. Nos evangelhos vai dizer que vários e vários, milhares barcos, atravessaram para o outro lado, para encontrar Jesus. Eles estavam ávidos por Jesus, eles tinham pressa de ver Jesus, eles tinham pressa de encontrar Jesus. Pareciam que eles estavam prontos para crer em Jesus, para entregar sua vida a Jesus e para honrar Jesus. Parecia, mas será que foi isso que aconteceu? Esse texto vai nos surpreender, quando Jesus reprova a atitude errada desses homens. Jesus rejeita esses homens, por causa da sua atitude errada, por causa da motivação errada. A razão, o motivo que eles estavam procurando Jesus, era uma circunstância errada, um momento errado e uma forma errada. Aqui, na introdução do discurso, o discurso mais profundo que há, é esse discurso do pão da vida, onde há verdades que nós, como seres humanos, a nossa compreensão não consegue entender. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós não tivermos recebido o Espírito Santo de Deus, palavras que foram apresentadas aqui, palavras da vida eterna. Por quê, pastor? A pergunta é, porque às vezes parece simples a gente dizer, preste bem atenção a partir de agora, mais ainda, é muito simples a gente dizer, Jesus é o pão da vida. As pessoas, às vezes nós dizemos isso de forma simplista, de modo corriqueiro, às vezes de modo até efêmero, que perde o valor dessa passagem aqui, que perde o valor dessa passagem poderosa. Às vezes nós reduzimos, quando nós falamos Jesus é o pão da vida, e nós não temos convicção. Por que Ele é o pão da vida? Por que Ele é o pão da vida? Nós vamos descobrir isso nesse texto. Porque Ele reprova essa multidão, porque essa multidão estava tão insatisfeita ao mesmo tempo. É isso que nós vamos aprender nessa passagem rica, poderosa. Toda aquela busca era uma busca de insatisfação, era uma busca errada. Os propósitos e os desejos dos corações daquela multidão era um propósito errado. Mas Jesus, Ele sempre se apresenta para a sua igreja, para o seu povo, como aquele que satisfaz, como aquele que preenche o vazio da nossa alma, aquele que corresponde todos os nossos anseios, todos os nossos desejos certos, todas as nossas motivações e expectativas certas. Por isso que o primeiro ato é um ato de reprovação, e é isso que nós temos que ter cuidado, e é isso que Cristo vai nos ensinar. Um ato de reprovação, um ato de reprovação, porque a fonte onde eles estavam buscando também era uma fonte de insatisfação. Somente Cristo pode satisfazer a nossa alma. Por que razão esses homens estavam insatisfeitos? A resposta é por causa das motivações erradas do coração deles. Olha o que é que diz no verso de 20
22, logo no comecinho, ele diz assim: no dia seguinte, versículo 22, ele diz: no dia seguinte de quê? No dia seguinte da multiplicação dos pães, tinham passado de 12 a 14 horas só, um sinal visível, um sinal público que Jesus fez, que ele processou à vista de todos, sem cortinas pretas, não tinha cortinas pretas, não, para ele fazer aquele milagre, não tinha, sem manipulação, não, foi um milagre, foi um sinal visível a toda a multidão. Ele partiu o pão, e ficaram vários e vários cestos, e aquela multidão ficou fascinada, quando Jesus multiplicou os pães, ficou fascinada, e todos comeram, e todos se fartaram, vai dizer os outros evangelistas, e mostra aqui, que logo após essa multiplicação dos pães, aqueles homens, eles não foram embora, eles continuaram seguindo Jesus, olha o que é que diz no verso 22 até o verso 24, no dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo este partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades, que se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graça, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco, partiram para Cafarnaum. Eles partiram para encontrar Jesus, eles continuaram atrás de Jesus, e finalmente, quando chega no versículo 25, eles encontram Jesus. Olha o que é que diz no versículo 25: 12 horas atrás de Jesus, 14 horas atrás de Jesus, após a multiplicação dos pães. Olha o que é que ele diz: e tendo encontrado Jesus do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Encontraram Jesus, finalmente encontraram Jesus, e fazem essa pergunta, uma pergunta que até a pergunta é boa: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Em vez de Jesus responder à pergunta deles, Jesus traz uma palavra de reprovação, uma palavra de desaprovação a eles. Olha o que é que Jesus diz para essa multidão no verso 26. Olha o que é que Jesus diz, uma palavra de reprovação, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, não, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Motivos errados, por isso eles foram reprovados, por isso eles foram repreendidos. Eles estavam carregando no coração um motivo errado, um motivo incoerente, um motivo que era equivocado para buscar Jesus. Eles procuravam Jesus incessantemente, porque eles queriam mais e mais milagres. Mas é interessante que Jesus, o próprio Jesus, ele não trata milagres como milagre. O próprio Jesus, nas suas palavras aqui, ele trata milagre como sinais. Olha o que é que ele diz: vocês estão me procurando não porque viram sinais. Jesus não trata milagre como milagre, Jesus trata milagre como sinais, porque não é os milagres, mas os sinais que apontam para a manifestação da glória de Deus. É isso que importa. Tem igrejas hoje que estão atrás de milagres, são os milagreiros. Jesus nunca se importou por isso, porque os milagres mostravam que ele era Deus. Era isso, os milagres manifestam a glória de Deus. Por isso que Jesus reprova essa multidão: vocês estão me procurando não porque viram sinais, não porque sabem que eu sou o Filho de Deus, não é por isso, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe o que é essa palavra aqui, satisfeitos? É uma palavra que Jesus usa aqui, que fala se fartaram. É uma palavra tão pesada que no grego significa: vocês comeram como animais. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram feito animais, e vocês estão olhando para mim por causa disso, porque vocês encheram um bucho, no dito popular. É por isso que vocês estão atrás de mim. Semelhante à humanidade hoje, que está atrás dos seus próprios interesses, em busca dos seus prazeres,
momentâneos e passageiros. Esses homens correram, se esforçaram, procuraram, se dedicaram e foram atrás de Jesus. Empreenderam todos os seus esforços, como se fossem crer em Jesus. Mas não foi por isso. Eles estavam atrás de Jesus porque eles comeram. Mas em seguida Jesus, ele cita um adágio popular. Jesus é tremendo. Olha o que ele diz no versículo 27. Trabalhem. Aí ele vai dizer, não pela comida que se estraga, não, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus aqui está corrigindo esses homens. Jesus simplesmente não está reprovando essa multidão, mas também corrigindo. Qual a razão que nós devemos caminhar? Por que devemos caminhar e por que devemos existir? Qual o motivo que nós devemos viver? E Jesus aqui, ele sempre coloca o outro lado. Quando Jesus diz, trabalhem. A primeira coisa é o que Jesus não está ensinando nesse texto. Jesus não está ensinando que é proibido trabalhar, não é isso, não. O trabalho é uma bênção, meus amados irmãos, desde o jardim do Éden, antes da queda do homem. Deus criou Adão e Eva e colocou Adão e Eva no jardim para cultivar o jardim, para cuidar do jardim, colocou eles para trabalharem. É claro que o pecado, depois da queda do homem, traz um peso, traz fadiga, traz cansaço. Mas o salmista lá no Salmo 28 vai dizer que o trabalho é para os bem-aventurados, felizes são os que trabalham. Jesus aqui não está pregando a ociosidade de forma nenhuma, parado, preguiçoso e sem fazer nada. Não é isso que Jesus está dizendo, não é isso, de forma nenhuma. Jesus não está pregando a ociosidade, parado, preguiçoso e sem fazer nada. Não é isso de forma nenhuma. Trabalhem. Aí ele vai dizer por quê? Não pela comida que perece, não pela comida que se estraga. Não é por isso que vocês devem trabalhar. Não é por isso, mas pela que permanece para a vida eterna, que é o próprio pão eterno que desceu do céu. É por isso que nós devemos trabalhar. É por isso que nós devemos. E não tem como falar de comida, como não lembrar da imagem de Jesus quando ele encontra a mulher samaritana. Quando Jesus parou no poço e teve aquele encontro ímpar com aquela mulher samaritana. Jesus para lá, Jesus estava com fome e com sede. Quando Jesus para falar com a mulher samaritana, Jesus estava com fome e com sede. Seus discípulos vão para a cidade comprar alimento. E quando os seus discípulos voltam, Jesus não dá importância para o alimento naquele momento. Não dá importância para aquele alimento. Mas por que Jesus não dá importância para aquele alimento? Olha o que Jesus disse. Volte um pouquinho sua Bíblia aí, João 4:34. Isso aqui você pode declarar nessa noite. Diz que os batistas não declaram, isso aqui você pode declarar nessa noite. Só lembrando de comida. João 4:34. João 4:34. Em seguida já volte rapidinho para o texto. João 4:34. Olha o que ele diz. Eu gostaria de ler junto com a igreja. João 4:34. João 4:34. Amém, igreja? Só voltar uma folha aí, tá? Vamos lá, igreja. Eu não ouvi. Vamos ler aqui, está a declaração de Jesus. Está aqui no Data Show. Vamos lá. Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você pode declarar isso nessa noite. A minha vontade, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Essa é a declaração da igreja. Essa tem que ser a nossa satisfação, a nossa razão de viver. O seu trabalhar, o seu empreender, os nossos esforços. Essa é a vontade de Deus. Por isso que Jesus lembra essa multidão: trabalhem, lá no versículo 27, 6:27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus está mostrando que o alimento físico não preenche o vazio da alma.
O alimento físico não preenche o vazio da alma. Jesus está mostrando que o Filho é a própria comida que desceu do céu. Ela é a única que nos oferece sustento e substância. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Jesus está mostrando, preste bem atenção, Jesus está mostrando que o trabalho excessivo e a negligência da alma é algo danoso para as nossas vidas. Não é trabalhar. Jesus abençoa todo o trabalho, mas é você negligenciar a sua parte espiritual. Você negligenciar a parte espiritual é uma negligência da alma. Não é a comida que se estraga. Ele vai dizer no versículo 27. Não pela comida que se estraga. Jesus lembra aqui o motivo e a motivação diária para o modo de trabalhar, viver e fazer. Qual a motivação dos homens? Essa multidão continuava agitada, essa multidão aqui continuava ansiosa, essa multidão continuava frustrada, porque os motivos que eles procuravam Jesus eram motivos errados. O que Jesus está dizendo aqui no versículo 27 o que Jesus está dizendo? Que a comida eterna, quem provê é o próprio Filho de Deus, e ela é encontrada somente em Cristo. A comida eterna somente é encontrada em Cristo. Por quê, pastor? Porque foi o próprio Deus que disse. Olha o que é que ele diz aqui no verso 27. Ao qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou. O próprio Deus confirma que Jesus é o pão da vida, o pão do céu. Com o seu selo, ele confirma, sela, carimba, marca que o Filho de Deus, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O próprio Jesus confirma, o próprio Deus confirma que o Filho é a nossa comida eterna. Os sinais, o selo do Espírito Santo confirma. Eu quero colocar isso aqui, eu vou pedir a Amanda para colocar aqui, Hebreus 2, eu quero ler junto com a igreja novamente, Hebreus 2:4, para você ver que o selo é confirmado, os sinais, prodígios e o selo do Espírito Santo confirma que Jesus é Deus de Deus. Hebreus 2:4, vamos ler, igreja, aqui todos juntos, vamos lá? Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ele confirma, testemunhou, juntamente com eles, juntamente, por meio, ele vai dizer, sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, que é o selo que confirma. Os sinais operados por Cristo testificam que Ele é Deus, e Ele é selado com o selo do Espírito Santo, como nós fomos um dia. Por isso que Jesus reprova esses homens, as suas motivações erradas. Aqueles homens procuravam, meus amados irmãos, somente os apetites dessa vida, os apetites do corpo, os desejos, e os homens continuam assim hoje. Ovelhas desgarradas, a alma faminta porque não encontraram Cristo. Aquele milagre testemunhou, comprovou, o selo autenticava o ministério, a vida e a obra de Jesus Cristo, como Deus de Deus, como pão da vida. A pergunta que fica para nós nessa noite é: por que nós estamos tão cansados? Por que nós estamos tão cansados? Porque nós estamos tão insatisfeitos. Aqueles homens, eles foram denunciados por Jesus por causa das suas motivações erradas, o engano da alma, porque eles estavam insatisfeitos, eles tinham motivações erradas, e Jesus, ele mostra o outro lado, outra razão, porque esses homens o procuravam. Por causa da sua ignorância espiritual. Olha o que Jesus disse no verso 28. Do 28 até o 40, Jesus vai mostrar a ignorância espiritual dessa multidão. Olha o que ele diz no verso 28. Só o verso 28. Os irmãos acompanhem comigo. Olha o que ele diz.
Olha o que é que ele diz. Olha a ignorância espiritual desses homens. Olha o que é que eles dizem. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar a obra de Deus? O que faremos? Preste atenção aqui que eles não entenderam nada. Jesus tinha falado que ele era o próprio pão do céu, o pão da vida. Mas todos os judeus, eles são ávidos por obras. Nós temos que lembrar aqui, vocês lembram do fariseu quando orava no templo, né? A palavra de Deus vai dizer que ele orava de si para si mesmo. Ele contava quantas orações fazia no dia, quantos jejuns fazia no dia, o dízimo que dava. Ele estava produzindo mérito para ele mesmo. Os judeus eram assim. Eles simplesmente queriam demonstrar méritos. Viviam por mérito. O mérito pessoal e a vaidade pessoal. Era assim que eles pensavam que ia chegar no céu. Oravam o fariseu e o publicano. Enquanto o publicano disse: Senhor, miserável pecador que eu sou. O fariseu, que era judeu, orava de si para si mesmo, se vangloriando nas suas orações. E o mundo está assim hoje. Muitas pessoas estão correndo atrás de mais e mais. Mais e mais. Pela comida que vai perecer. Correndo mais e mais por bens e bens que serão corroídos pela traça e pela ferrugem. Muitas pessoas estão entesourando, ajuntando coisas terrenas e passageiras. O cerne das nossas vidas são as coisas do alto. O cerne das nossas vidas são as coisas espirituais. Jesus está corrigindo essa multidão ávida por bem-estar. E eles fazem uma pergunta a Jesus. E Jesus responde: qual é a obra do Pai? Olha o que ele diz no verso 29. Qual é a obra do nosso Pai? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, versículo 29. Que vocês creiam naquele que Ele enviou. Essa é a maior obra. Você já creu em Jesus? Que é dom de Deus? Você já creu em Jesus? Não é pelo muito fazer, meus irmãos, mas é pelo crer, que a alma é alimentada. Somente assim. A fé é dom de Deus. Crer. A fé tem que ser recebida como dom de Deus. Como dom de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé, mas a fé tem que ser recebida como dom de Deus e exercida com responsabilidade. Crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa, disse o apóstolo Paulo. A incredulidade continua. Esses homens continuam pedindo sinais, verso 30. Eles querem sinais, eles querem milagres, verso 30. Então eles disseram, verso 30, que sinal o Senhor fará, para que vejamos e creiamos no Senhor, o que o Senhor pode fazer. Não bastava a multiplicação dos pães para aqueles homens, não. Era insuficiente para eles. E não foi só a multiplicação dos pães. Esses homens viram o filho do centurião sendo liberto, praticamente de uma morte. O homem no tanque de Betesda. Outros sinais Jesus vinha fazendo, os outros evangelistas contam. Coxos andaram, mudos falaram, cegos viram, mas eles estavam movidos pela incredulidade e a dureza de coração. Não conseguem ver, não conseguem sentir. Meus irmãos, Jesus é muito paciente. Jesus é muito misericordioso. Jesus é muito longânimo. E logo em seguida agora eles querem fazer uma comparação. Pediram os sinais e agora querem fazer uma comparação. Versículo 31. Olha a comparação que eles querem fazer. Olha o que é que eles dizem. Eles não estão satisfeitos, não. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. O que é que eles estão dizendo aqui? Vamos comparar. Moisés, é como se eles estivessem dizendo que foi Moisés que deu a eles. Moisés fez descer pão do céu durante 40 anos, todo dia. Então essa multiplicação aí dos 5.000 pães que o Senhor fez é pouca. Não vale nada, é isso. Eles estão comparando, aqui é uma comparação.
E é como se fosse Moisés que tinha mandado descer o pão do céu. Mas Jesus é especialista em dar resposta. E a resposta de Jesus no verso 32 é uma resposta contundente. Olha o que é que Jesus disse no verso 32. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés. Eles pensavam que era Moisés. Não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhe deu o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Foi Deus que deu o pão do céu. Não foi Moisés. Aquele pão que desceu, aquele maná que caiu do céu, ele era restrito. Ele era provisório, porque ele só alimentou a nação de Israel. E Jesus veio para todo aquele que nele crê, para todo mundo. Aquele pão que maná, ele apodrecia de um dia para o outro. Ninguém poderia pegar mais da quantidade. Aquele pão alimentava momentaneamente, porque era apenas um sinal, um tipo. Não tinha fim em si mesmo, meus amados irmãos, não. Porque era sombra da realidade que viria, o pão do céu que vinha caminhando, o pão do céu que vinha descendo. Essa é a realidade, Cristo é a nossa realidade. Aqueles homens estavam cegos com a sua incredulidade espiritual, eram ignorantes espirituais, não entenderam nada, não entenderam a revelação do Antigo Testamento, não. Aquele pão era um sinal que aponta para algo maior. O pão da vida, o pão do céu, Jesus Cristo nosso Senhor, que vem diretamente do Pai, que Ele está ligado diretamente do Pai. No verso seguinte, Jesus traz a boa notícia de salvação, no verso 33. Que verso? Olha o que é que ele diz. Verso 33, vamos ler juntos, irmãos, está aqui no Data Show, vamos lá? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Que mundo? Todos os locais da terra. Para todas as etnias, raças e classes sociais. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Mas a incredulidade continua. A cegueira espiritual continua desses homens. Que texto é esse? Olha o que eles dizem no verso 34. Verso 34, que cegueira espiritual. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Eles não perceberam que Jesus era o pão da vida, atestando a sua cegueira espiritual, a sua dureza de coração. Eles não entenderam nada, porque eles estavam atrás de motivações erradas, com seu entendimento anulado. A humanidade nunca encontrará satisfação a não ser em Cristo. Eles não creram em Cristo. Eles estavam cegos espirituais. Eles não reconheciam Cristo como o pão do céu, como o pão da vida, como aquele que salva, redime e restaura. Eles não entenderam nada, como muitos aí fora não entendem nada hoje. É como se você estivesse falando para surdos. Prega, prega, prega. Continua do mesmo jeito. Se não for uma ação do Espírito Santo para destroçar esses corações, vai continuar desse jeito. Mas Jesus faz a última declaração. É uma declaração sensacional. A declaração que Ele é Deus, que vai do verso 35 ao 40. Olha o que é que Jesus responde agora, dizendo quem Ele é. Vamos ler, verso 35, igreja, todo mundo aqui. Jesus respondeu: jamais terá fome, jamais terá sede, mas você precisa vir a Cristo. Vir a Cristo. Eu sou, o mesmo eu sou do Antigo Testamento, Deus de Deus. Jesus está dizendo a primeira declaração, mostrando que Ele é Deus aqui. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é: eu sou o pão da vida, aquele que satisfaz o coração, a alma e o espírito. Eu sou o alimento ilimitado, eu sou o alimento eterno, que satisfaz o físico, a alma e toda a tua necessidade espiritual. É isso que Jesus está nos dizendo nessa noite.
E é desse alimento que você precisa para nutrir a sua vida espiritual. Esse alimento é para todas as idades, esse pão, para todos os povos, para todas as classes sociais. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Nós precisamos desse pão, nós precisamos vir a Cristo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim tem que vir, tem que vir, jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele sacia a nossa fome, Ele sacia a nossa sede, porque Ele é o pão da vida, o pão do céu. Aí Jesus diz, ao mesmo tempo, mesmo Ele sendo o pão do céu, Ele vai falar e vai dizer para aquela multidão e para uma multidão aí fora: muitos não vão crer. Olha o que é que Jesus diz no verso 36. Porém eu já disse que vocês não crê, embora estejam me vendo. Estavam face a face com o pão da vida ali. O pão da vida ali estava presente. Eles estavam na frente do pão da vida. E Jesus diz: mesmo eu falando, vocês não vão crer. E essa frase traz luz para compreendermos todo o restante do texto. Porque Jesus, ele traz frases duras no restante desse discurso aqui. Ele vai dizer: o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando de fé. Ele está falando das pessoas vir a Ele, de recebê-lo. É uma frase fascinante que nos dá segurança eterna. Vir a Cristo. Vir a Cristo. Olha o que é que ele diz no verso 37. Que verso é esse, meu Senhor? Verso 37, vamos ler junto com a igreja novamente. Vamos lá, igreja. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum, venha. Venha. É um convite ao seu coração nessa noite. Quem vem a mim, jamais será rejeitado. Porque o Pai me dá. É o Pai quem dá. E ao mesmo tempo que o Pai dá, você vem. E quando você vem, você não volta. Por que você não volta? Porque Deus é soberano na salvação. É impossível perder a salvação. Porque a salvação é completa no sangue eterno do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Pai dá, mas ao mesmo tempo você vem. Quem vem não volta. Quem vem não é rejeitado. Porque o plano da redenção nunca será frustrado. Nunca será frustrado. De modo nenhum. De modo nenhum. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum. Por que tudo isso até agora? Versículo 38 e 39, só para a gente entender. Versículo 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, não. Era um plano eterno, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca, preste atenção, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Em Cristo você tem todas as garantias. Quando uma pessoa vem a Cristo, Cristo assume toda a responsabilidade por sua salvação. Quando uma pessoa vem a Cristo, Cristo assume toda a responsabilidade por sua salvação. Em Cristo a salvação é completa e definitiva. E a pessoa se achega a Ele. E Ele nunca rejeita. Porque a vontade expressa do Pai é que nenhum se perca, nenhum. Em Cristo nós temos todas as garantias. E Ele diz no finalzinho do verso 29, eu o ressuscitarei no último dia. Garantia no presente, garantia no porvir, garantia no tempo atual e garantia na eternidade.
A carta de Judas, coloque bem aqui, para a gente ver essas garantias, no presente e no futuro, através do Salvador. Só tem um versículo, só tem um capítulo, Judas 1, verso 24 e 25, eu quero ler junto com a igreja. Todas as garantias, em Cristo, por meio de Cristo. Judas 1, não é Judas Iscariotes não, tá? Judas, irmão do Senhor aqui. Judas 1, 24 e 25, vamos ler, igreja. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Não vai tropeçar aqui. Perder a salvação é impossível. Vamos continuar? E quem? Verso 25, vamos ler. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, a autoridade, antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. Amém. Qual garantia você quer mais nessa noite? Que garantia você quer mais nessa noite? Uma salvação presente e uma salvação eterna. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E no último dia, no versículo 39, ele diz: e eu os ressuscitarei. E Jesus termina com um chamado, com um convite para a igreja nessa noite, no versículo 40. Vamos ler, igreja, versículo 40. Versículo 40, João 6,40. 6,40, vamos lá? De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Louvado, que texto que nos dá todas as garantias, apesar da incredulidade da multidão. A fé em Cristo culmina na vida eterna. A fé em Cristo culmina na ressurreição gloriosa. A fé começa aqui e agora, mas se consumará na ressurreição dos mortos. A alma já está com Deus, o corpo está no túmulo, mas a alma se juntará com o corpo e se transformará no corpo glorioso. Mas você tem que vir a Cristo. Vir a Cristo. Todo aquele que vir, venha. Vir a Cristo. Entrega em convicção. Crê com a sua alma e crê com o seu coração. Essas palavras nos desafiam nessa noite. Nos encorajam nessa noite a vir a Cristo. Eu já vim, pastor. Permaneça em Cristo. Perseverança dos santos. Aquele que perseverar até a morte será salvo. Eu termino com algumas aplicações para que a igreja possa pensar nessa noite, juntamente com aqueles que nos visitam. Cristo, o Filho de Deus, Ele conhece os nossos corações. E Ele virá julgar todos os segredos dos nossos corações, de toda a humanidade. Ele conhece o nosso coração. Eu quero que você preste bem atenção. Nós olhamos para a aparência, mas Deus, Ele olha para o nosso coração. Eu quero que você preste bem atenção. Você pode enganar o pastor da sua igreja. Você pode enganar a sua igreja. O marido pode enganar a sua esposa. A esposa pode enganar o seu marido. Os filhos podem enganar os seus pais. Mas você não pode enganar a Deus. Deus conhece o nosso coração. Por isso Ele quer preservar a sinceridade da igreja. Ele quer preservar a santidade da igreja. Nós, preste bem atenção nessa noite, nós não precisamos segurar máscaras humanas diante de Deus, não. Está precisando chorar, chore, meu irmão. Está precisando ir até o irmão pedir perdão, peça perdão. Está precisando clamar na sua angústia, clame na sua dor, clame na sua aflição, clame por socorro a Deus. Não precisa segurar máscaras diante de Deus. Elas têm que ser derrubadas, tiradas. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele é agradado pelos motivos certos e não pela aparência. Por isso Ele nos chama a viver em integridade, em santidade, em fé em nosso Senhor e Deus
Nós não precisamos impressionar as pessoas, não. Nós não precisamos atrair as pessoas para si, não. Não. Querendo ser o que você não precisa disso diante de Cristo. Nessa noite, não, esqueça disso. Nós somos aquilo que está oculto no coração de Cristo. Cristo conhece o nosso coração. Cristo conhece a nossa alma. Ele conhece. Nós somos aquilo que está oculto no coração de Cristo. Por isso Cristo é a nossa vida eterna. E quando Ele se manifestar, nós se manifestaremos com Ele, em glória, majestade e poder. Para que a pressa de querer ser, ou de parecer, ser o que você não é? Em tempos de redes sociais avançada, em tempo de 15 segundos, em tempo de um story, é um story, né, que chama. Vivemos no mundo da expressão, nós vivemos no mundo da aparência, preocupados com o que os outros pensam, com a aprovação de curtidas dos outros. Não, nós não devemos fazer isso. E isso às vezes quer entrar no meio da igreja, quer entrar na nossa devoção, quer entrar no meio da nossa adoração. E sabe o que é que Jesus faz com toda essa multidão? Ele reprova essa multidão. Por causa dos motivos errados do coração dessa multidão aqui que o acompanhava. Como esquecer do Sermão da Montanha? Quando Jesus diz: buscai em primeiro lugar a tua vida, as tuas necessidades. Não é não, né? O reino de Deus e a sua justiça. Às vezes nós estamos correndo tanto, sem tempo, buscando coisas erradas em locais errados. Mas Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Qual a maior obra que nós temos que fazer? Fazer a vontade do Pai, como disse Jesus. Nós temos que crer em Jesus. Nós temos que realizar a obra que o Filho fez por nós na cruz do Calvário. Nós temos que nos apropriar da fé. A fé é dom de Deus, mas nós temos que nos apropriar. Receber essa fé. A salvação é pela graça mediante a fé, mas a fé que nos é dada tem que ser recebida e acolhida. E essa obra vai mudar a tua vida completamente. Muda a vida do homem e da mulher. Muda a vida da criança e do adulto. Muda o curso da nossa vida. Muda o curso da nossa existência. Muda completamente o modo de você interagir com o mundo, com as pessoas. Crer. Aqui não é apenas um sentido intelectual, nunca foi, ou uma confiança interna do coração, não. É uma entrega completa a Jesus. É uma mudança de mente. É entregar-se por completo, vir a Jesus. Você já creu em Jesus? Você já creu em Jesus? Jesus vai dizer nesse texto que aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que vem a mim tem a vida eterna. Eu quero lembrar você nessa passagem, nessa noite, meu irmão. Se você está com vontade de vir a Cristo, se você está inseguro, com medo, venha a si mesmo. Porque todo aquele que vem olhando para Cristo com fé, nunca será rejeitado. Nunca será rejeitado. Não fique com medo. Venha. Venha. Nós só estamos preservados em Cristo. Somente em Cristo. Cristo nos preserva e nos garante. Esse é o desafio desse texto. É um desafio de entrega. Entregar sua vida ao Senhor. Confiar no Senhor. Para que Ele comece a consertar a sua vida. É um processo. Não é do dia para a noite, meu amado. Eis a boa notícia. É um processo. Que Cristo seja o seu caminho. Que você possa entregar a sua vida a Ele. Que você possa vir a Ele. Vir a Ele. Ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É o convite para você, nessa noite.
Estou afastado da igreja, Senhor, volte. Eis a noite da reconciliação, onde as duas partes serão reconciliadas novamente. Só quem pode juntar esses cacos é Jesus e reconciliar e unir você a Deus novamente. Somente Ele, por meio dEle e através dEle, não há outro modo. Pastor, mas eu ainda não sou crente. Venha, meu amigo, venha, meu irmão, não perca a oportunidade, venha, Ele está de braços abertos para você nessa noite. Não perca a oportunidade. Essa multidão perdeu a oportunidade. Quando terminou o discurso de Jesus, sobraram 12, de uma multidão de provavelmente mais de 10 mil pessoas. Porta estreita, continua estreita, mas você pode vir a Ele. A vontade do meu Pai é que todo aquele que vir ao Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Passo que você tem que dar. A salvação é obra de Deus, sim, mas o dom de Deus tem que ser recebido. Não há mais tempo a perder. É Ele que nos garante, hoje, no presente, no porvir, no tempo, agora e na eternidade. Um dia nós estaremos face a face com Ele. Não perca a oportunidade. Talvez você não tenha outra. Tomara que tenha. Mas não perca a oportunidade que Deus está dando hoje. O que está em jogo hoje é a vida eterna. A vida começa aqui, mas terá a eternidade afora. E para os que não estão em Cristo, estão do outro lado. Tormento eterno, não vai ser vida. Vão lembrar de tudo o que aconteceu aqui. Eu tive a oportunidade de vir a Cristo naquele culto do dia 13/4/2025. E eu não fui por causa da dureza e da incredulidade do meu coração. Que o Espírito Santo de Deus quebre essa dureza do seu coração nessa noite e você venha. Venha. Nenhum dos seus filhos Ele rejeita, nenhum deles Ele perde. Nele nós temos todas as garantias. Curve sua cabeça. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, gratos, porque nós entendemos um dia, ó Deus, o Teu chamado irresistível aos nossos corações. E nós cremos, ó Deus, e nós viemos até o Senhor, arrependidos, confessantes, ó Deus Todo-Poderoso, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá de encontro, ó Deus, na vida daqueles que ainda não tomaram uma decisão. Tem que vir, é soberania de Deus, mas o homem tem responsabilidade de vir a Cristo, do jeito que está. Não se preocupe, venha, só venha. É um chamado do próprio Senhor, do próprio Salvador. Venham a mim e vocês terão a vida eterna, porque foi o Pai quem me deu, e nenhum será perdido, nenhum sequer. Em Cristo nós temos todas as garantias. Em Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas nós temos que tomar uma decisão da vida eterna ou da condenação eterna. E as pessoas têm que entender, ó Deus, que essa palavra possa ter feito morada nos corações da Tua igreja, trazendo perseverança. Que nós não venhamos olhar para trás. E na vida daqueles que nos visitam, que traga salvação através de Cristo. Mas eles têm que tomar uma decisão. Jesus disse que tem que vir todo aquele que vem a mim. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o Senhor derrame, que Teu Santo Espírito sopre, ó Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que haja salvação para a glória do Teu nome, louvor e exaltação do Teu nome.
A igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu que tem que vir a Cristo e quer entregar a sua vida a Jesus, vindo até Ele, confessante, crendo com convicção. Alguém nessa noite, se levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, que tem convicção da ação de Deus, que Deus é quem salva do começo ao fim, mas você tem que vir fazendo sua parte. Alguém, se levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, com convicção, não se vergonhe, venha do jeito que você está. Alguém nessa noite, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Cristo. Alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus, dando um passo de reconciliação. Se levante de suas mãos que eu quero orar também pela sua vida. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se levante de suas mãos que eu quero. Não tenha vergonha, Deus não se envergonha de você, do jeito que você está, do jeito que você é. Venha, simplesmente venha. Alguém que Deus possa te dar uma nova oportunidade, na tua santa e bendita presença ainda, Pai Santo. Nós te louvamos nessa noite, ó Pai, gratos pela tua palavra, porque a tua palavra é salvadora, a tua palavra traz redenção, a tua palavra traz alívio, a tua palavra traz refrigério para as nossas almas, porque tu és o próprio pão da vida, pão do céu, que desceu para nos dar vida e vida eterna. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar uma semana, ó Deus, que se iniciou hoje, abençoada e abençoadora na tua presença. Que o Senhor abençoe todos os trabalhos que serão feitos na tua igreja. Que o Senhor abençoe e guarde todos os jovens que estão vindo de outras cidades, transportes, ó Deus, que o Senhor traga em segurança a cada um deles. Que seja um momento de edificação, de louvor, de adoração, de clamor, de aprendizado, ó Deus, para todos os jovens que estarão participando desse grande momento. Que o Senhor possa abençoar toda a programação, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar também no restante dessa semana. Nós possamos ter uma semana abençoada e abençoadora na tua presença, ó Pai. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.